Em nossa conversa com Jesus de hoje, falaremos sobre encantamento. Não é aquilo, sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Não é essa não. É o encantamento da gente se encantar com as coisas, com a gente contemplar as coisas. Encantamento aqui, que é a capacidade de sermos surpreendidos, maravilhados pelo que Deus faz, e especialmente no que diz respeito ao crescimento do seu reino. O encantamento é algo que todos nós já experimentamos de alguma forma. Encantamento que talvez tenha sido aquela sensação que você viveu ao entrar num ambiente com ar-condicionado, num daqueles dias quentes, ensolarados do verão gonçalense. Eu não estou falando de qualquer dia quente. Estou falando daquele dia que o calor parece derreter a nossa energia e levar tudo lá para o chão. E, de repente, você passa na porta de uma loja ou entra num lugar e o ar-condicionado está no talo. E aí você sente a presença do Senhor. E eu consigo ouvir até tocando aquela musiquinha. Céu, lindo céu, céu. De tão precioso que é. Ou quem sabe quando estamos andando pela rua, em meio àquela chuva torrencial e para todo lugar, se você está andando ela cai de cima, se você entra em algum lugar ela te acerta de lado, aquela ventania danada e de repente você chega num lugar tranquilo, calmo, quentinho, seguro, que você pode sentar e esperar a chuva passar. Olha que coisa extraordinária, isso é encantamento. Outro exemplo é o momento em que Deus responde a uma oração. Ou ainda, aquela paz que sentimos no meio de um momento difícil, aquele momento tenebroso e você dobra os seus joelhos e de repente você sente, mesmo que por um breve momento, a verdadeira paz da presença do Senhor com você. Esses momentos geram um tipo de encantamento que nos faz parar, que nos faz admirar as belezas simples de como Deus se revela na nossa vida, na nossa história. Muitas coisas têm acontecido na nossa sociedade e coisas que, bem ou mal, vão dia após dia roubando a nossa capacidade de nos encantarmos. Coisas do dia a dia, a pressa, o imediatismo, a urgência, tudo é para ontem. Tudo é para ontem, então você não tem como contemplar nada quando tudo é para ontem. E esses são só alguns dos nomes dos grandes silenciadores da contemplação. Hoje vivemos imersos nessa cultura que exige resultado rápido, que exige recompensa instantânea. Se não há aquele impacto imediato, se a gente não sente, não vive aquele uau, não vale a pena nem continuar. Se no início já não é bom, imagina no processo, aí que não vai valer a pena. E aí a gente acaba perdendo o interesse. Quantas vezes começamos algo com entusiasmo, mas desistimos porque começa a demorar. Sabe aquele inglês que você achou que ia aprender em 3 meses com professores americanos? Resultados assim, visíveis e imediatos, são raríssimos. Essa busca incessante pelo imediato tem roubado de nós a paciência, tem roubado de nós o encantamento, a capacidade de parar, de descansar, de refletir sobre como Deus é bom. E isso vai roubando também indiretamente a nossa confiança nos processos de Deus na nossa vida, nos processos que são mais profundos, nos processos que são mais duradouros, nos processos mais complexos de quem a gente é. Quando falamos sobre reino de Deus, precisamos entender que estamos falando de algo que não segue essa lógica do imediato. Mesmo por vezes nos oferecendo recursos, porque Deus também é bom. E de vez em quando Ele sabe que a gente é ansioso, né? Aí Ele vai lá e dá uma gracinha para a gente ficar feliz. Mas mesmo assim, em geral, o reino de Deus cresce de maneira misteriosa, silenciosa, mas sempre, todas as vezes de maneira poderosa. E o verdadeiro encantamento com o reino de Deus só é possível se a gente de fato se dispor a confiar no que o Senhor está fazendo. Então vamos conversar com Jesus, mas nessa noite, sobre encantamento com o reino. Pode anotar aí para você conversar no seu núcleo. Hoje nossa conversa com Jesus é sobre o encantamento com o reino.
E antes de mergulharmos no que Jesus nos ensina, nessa parábola de hoje, quero te convidar a imaginar o reino de Deus como algo que cresce silenciosamente, muitas vezes, sem a gente ver indício nenhum, sem a gente perceber absolutamente nada. Talvez, por estarmos acostumados a esse imediatismo que falamos, a gente tenha se tornado até incapaz de perceber o trabalho profundo, o trabalho constante de Deus ao nosso redor, transformando as situações, transformando os corações, transformando as pessoas. Mas é nesse contexto de mistério, paciência e confiança em Jesus que Ele nos chama para essa grande e poderosa conversa, para que a gente possa, de novo, contemplar as belas imagens do reino. Vamos agora, então, juntos, o texto é o texto de Marcos, capítulo 4, versículos 26 ao 29. Marcos 4, do 26 até o 29. Eu vou fazer a leitura e eu te convido não só a acompanhar a leitura, mas manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar no texto algumas vezes. Diz assim a palavra do Senhor. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Que maravilha! Chegou a colheita, glória a Deus. Assim como aquelas pequenas experiências diárias de encantamento, o reino de Deus cresce de maneira silenciosa e misteriosa, sem nenhum alarde. Jesus nos ensina isso nessa parábola de hoje. Esse texto de Marcos apresenta a parábola da semente que cresce sozinha, sem ninguém precisar fazer mais nada. De forma geral, essa parábola nos mostra como o reino de Deus opera de maneira realmente diferente do que a gente espera. Diferente, sem nenhuma intervenção humana necessária. A semente, sim, ela é lançada pelo agricultor, mas o seu crescimento não depende de esforço de mais ninguém. A terra, por si só, vai dar tudo o que ela precisa e faz a semente germinar, faz a semente crescer, faz a semente amadurecer. Isso nos ensina que o reino de Deus não cresce por causa da nossa capacidade, não cresce por conta do nosso esforço, cresce pela ação soberana e graciosa do nosso Deus. E aqui tem um negócio muito legal, gente, para a gente já ouvir e já aquietar o nosso coração, que é sempre ligado no 220. Quem não é ligado no 220 tem o desejo de se tornar ligado no 220. Olha só que coisa sensacional. O agricultor pode até dormir, mas a semente continua seu processo de desenvolvimento, sem ele precisar fazer nada. Nenhum amém? Sério? Vamos lá. O agricultor pode dormir, mas a semente continua germinando. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa fazer nada. A terra vai dar conta. As coisas vão continuar acontecendo. Isso revela o caráter misterioso e invisível do crescimento do reino, que acontece de forma progressiva, no tempo certo. Primeiro o talo, depois a espiga e só depois o grão, que ainda tem que esperar amadurecer. Quando a colheita chega, aí é festa. E ela só chega no tempo que Deus determina como adequado para extrair os frutos. Porém, mais do que frutos, essa colheita final vai trazer para nós a concepção de um símbolo muito mais intenso, porque ela vai simbolizar a consumação do reino, ou seja, a manifestação plena do que Deus está fazendo com todos nós, do que Deus está fazendo no seu reino. Assim, o texto destaca a confiança que devemos ter nesse Deus que conduz todas as coisas, que cuida do crescimento, que cuida da colheita a seu tempo, mesmo quando a gente olha e não vê nada acontecendo, mesmo quando a gente não compreende o porquê que as coisas saíram do controle. O processo de crescimento continua a se desenrolar.
E isso deve nos encantar, irmãos. Isso deve nos encher de confiança, isso deve nos encher de esperança, porque o Senhor continua na condução de tudo. Por isso, te convido a pensar o nosso primeiro ponto de reflexão. Pega aí seu WhatsApp para anotar. Primeiro ponto, o encantamento do mistério. Aqui o crente místico começa até a se coçar, né? Botou encantamento e mistério na mesma palavra, ó. Essa parte é baseada nos versículos 26 a 27. Jesus começa a parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Aqui encontramos o mistério do reino de Deus. O homem semeia, e ele tem que semear, mas o crescimento não depende da sua ação direta. Ele não controla nenhuma variável do crescimento. Ele não pode acelerar o processo. E muitas vezes não sabe sequer se a semente germinou ou não, porque ela está lá dentro da terra. Tudo que ele pode fazer é confiar e esperar que apareça alguma evidência. Essa imagem ressalta que, embora o agricultor desempenhe um papel importante ao semear, ele não controla o crescimento. De forma que a gente vai ver algo parecido quando Paulo escreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, ele vai dizer aquele célebre texto: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Ambas as passagens enfatizam que, apesar do trabalho humano fazer parte do processo, seja plantando, seja regando, o verdadeiro crescimento sempre vai vir exclusivamente de Deus. Ele é o grande produtor do crescimento, tanto no reino como na vida espiritual de cada um de nós. A obra humana ela é limitada, a obra humana é uma obra servil, submissa ao processo divino. É Deus e somente Deus quem efetua o crescimento em seu tempo e à sua maneira. Então vamos olhar para um recorte um pouquinho maior desse texto, ainda lá de Coríntios, agora do versículo 4 até o 7. Ele vai construir essa ponte, ele vai dizer: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Esse texto reforça a ideia de que tanto a salvação quanto o crescimento do reino são atos exclusivos da graça de Deus. Assim como não podemos produzir a nossa própria salvação, não existe nada que você possa fazer em prol da sua salvação. Da mesma forma, não podemos controlar o crescimento do reino. Tudo depende da generosidade e da soberania de Deus. E esse é o ponto central. O crescimento do reino depende única e exclusivamente, grava essas duas palavras, pelo amor de Deus, da generosidade de Deus. Isso nos remete ao que pregamos anteriormente sobre graça, semana passada. Assim como a salvação vem pela graça, o crescimento também é obra da graça de Deus. Nós somos chamados apenas a continuar semeando. Ou seja, nós recebemos um privilégio incrível, irmãos. Nós recebemos não só a semente que foi lançada em nós, mas nós fomos convidados a seguir semeando na vida de outras pessoas. Mas, infelizmente, não tem nada que você possa fazer. E, felizmente, você pode dormir enquanto Deus faz germinar as sementes que foram lançadas, porque é Ele que dá o crescimento. Mas quando a gente para pensar sobre a nossa vida, a nossa história, muitas vezes tentamos apressar as coisas também. Controlá-las, gerenciá-las, dar um jeitinho, dar a forcinha para Deus. Imagina uma pessoa que planta uma semente e, com medo de que ela não cresça, ela coloca excesso de nutrientes, vai lá e compra 10 quilos de esterco e põe lá no
potinho. Primeiro, que a casa vai ficar com um cheiro maravilhoso. Segundo, que o que vai acontecer com a plantinha? Vai morrer sufocada. É praticamente certo que ela vai morrer. Quantas vezes não fazemos isso nas diferentes áreas da nossa vida? A gente dobra o nosso joelho, a gente ora, a gente pede, diz, Senhor, eu confio no Senhor. Levanta da oração e vai agir para dar a forcinha para Deus. Tentamos acelerar os processos. Queremos resultados rápidos, imediatos, que acabe com a dor, que traga a solução. E no fim, por causa disso tudo, acabamos nos frustrando. Acabamos destruindo parte do processo que Deus vinha construindo em nós. Quantas vezes não agimos assim com os nossos alvos missionários? Nossos alvos missionários, você que ainda não sabe, são as pessoas que o Senhor colocou no nosso coração para orarmos por elas, orarmos com elas e buscarmos semear o Evangelho na vida delas. Quantas vezes a gente não fez isso, mas começa a bater o desespero e você vai acelerando, e você vai acelerando, e você vai acelerando, e você sufoca a pessoa, querendo determinar o ritmo que as coisas devem acontecer na vida do outro. O reino de Deus, no entanto, nos convida a confiar no processo divino. Nossa vida e história fazem parte de um reino infinitamente maior do que o seu reino visível. E precisamos aprender que Deus faz o que só Ele pode fazer. E faz com uma primazia incrível. Ele faz perfeito. Então, por que eu vou duvidar? Por que eu quero me meter no jeito que Ele está fazendo? E isso deveria, essa consciência de que Deus faz tudo perfeito e Ele está cuidando da sua vida, da sua história, isso deveria ser o suficiente, meu irmão, minha irmã, para encher o nosso coração de paz, encher o nosso coração de segurança. Afinal de contas, Deus vai fazer. Se eu precisar de algo, Ele vai dar. Se Ele precisar de algo, Ele vai fazer. Saber que o crescimento vem exclusivamente de Deus deve encher os nossos corações de paz, porque isso nos liberta da pressão de tentar controlar os resultados, de forçar resultados, de querer impor, tem que ser assim para poder melhorar. Quando compreendemos que o reino de Deus e o crescimento espiritual dependem inteiramente de uma ação soberana, uma ação graciosa de Deus, podemos descansar na confiança. Mas não é qualquer confiança, é confiança de que Ele segue no controle. Não precisamos mais nos angustiar com a velocidade ou com a visibilidade dos resultados, pois Deus segue trabalhando. Deus não dorme. A palavra vai dizer que Ele nem pestaneja, Ele nem dá aquela quicada com a cabeça que alguns já deram aqui por causa do tempinho mais frio. Nem isso Ele não faz. Está seguro. Ele vai seguir a obra plenamente, mesmo quando você não imagina o que Ele está fazendo. Assim como um agricultor que semeia e dorme enquanto a semente germina, eu e você podemos ter paz em saber que Deus cuida dos detalhes invisíveis, que Ele faz o reino crescer de maneira poderosa, e Ele vai se tornar visível, não quando eu quero, não quando você quer, mas quando chegar a hora que Ele entende que é hora de tornar visível. Isso precisa nos dar segurança de que o nosso papel é apenas, meu irmão, minha irmã, semear. Mas não é qualquer semear, é semear com fidelidade, confiando que Deus fará o crescimento acontecer, que a vontade de Deus será revelada na sua vida, como semeador, que também tem a semente frutificando, como na vida do outro, que recebeu a semente que você lançou. Então, somos sim chamados a trabalhar nesse reino. Como? Semeando, lançando semente por onde passarmos. Não vem com essa não, que se na rua é de direita você joga, ou na esquerda você não joga, ou o contrário, né? Que aí bota a esquerda e direita onde você achar que tem que colocar. Né? Mas é por onde passarmos, semearmos. Por todos os lugares. Mas quais serão os resultados disso? Quais serão os resultados das sementes que saíram das suas mãos? Isso aí não é com você, meu jovem. Essa é a vantagem. Você vai trabalhar e o pagamento está garantido. Então faz a sua parte. Porque é pela fé que nós, aqueles que saímos a semear, pela fé,
podemos esperar, descansando em Deus, de que aquelas sementes vão se tornar árvores, aquelas sementes vão frutificar. Por isso esse reino é tão encantador. Não seremos excomungados, não seremos demitidos. Sabe aquela pergunta, quantas almas você já levou para Jesus? Vai lá, pensa aí, irmão, pensa aí, irmã. Temos aqui alguém que já levou mais de 100 vidas para Jesus? Mais de 100 vidas, mais de 100 vidas, mais de 100 vidas, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Não? Alguém que levou mais de 90 vidas? A gente não precisa disso. Porque talvez você tenha levado e você não faz ideia. Sabe por quê? Porque não é seu papel contar isso. Seu papel é lançar semente. Então, meu irmão, encante-se com esse reino. Saia por aí, todo serelepe jogando sua semente. Porque os resultados não são contigo. Faça o que você foi chamado a fazer, mas lembre-se que ainda existem outras participações nesse processo. Você lançou semente e Deus vai fazer a coisa caminhar da forma que Ele quiser. Agora que a gente entendeu como o crescimento do reino de Deus acontece, que é de forma misteriosa, que vamos ver, então, como esse processo se desenvolve dia após dia, gradualmente, até chegar a hora da colheita. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. Ponto também de encantamento com esse maravilhoso reino. Então, o nosso segundo ponto é o encantamento da progressão. Agora sim, você que quer ser próspero, rico, quer crescer, quer desenvolver, chegou a sua hora. O encantamento da progressão. Jesus continua a parábola dizendo, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro o talo, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Aqui vemos um crescimento progressivo e ordenado, que foi estipulado por Deus como deveria acontecer. Não acontece tudo de uma vez. O reino de Deus ele vai seguir funcionando e crescendo e evoluindo, mas de uma forma gradual, respeitando o processo que Ele mesmo traçou para que essas coisas acontecessem. Deus trabalha de forma metódica, Ele é cuidadoso, Ele é atencioso com cada mínimo detalhe da história de cada um de nós. Cada etapa tem o seu propósito. Não tem essa história de ponta solta na história com Deus. Mas muitas vezes a nossa ansiedade por resultados, a nossa ansiedade vai continuar batendo no nosso coração e vamos nos perder. E nesse ato de nos perder, perdemos o encantamento pelo processo. A maior parte das pessoas, quando a gente fala é um processo, as pessoas já têm ódio dessa palavra. Se você faz terapia, então, já ouviu seu psicólogo falar isso, tem gente que até treme na cadeira quando fala, faz parte do processo, a pessoa já começa até a tremer. Por quê? Porque a gente só quer ver o fim. A gente só quer ver lá na frente. Não importa o caminho. Queremos que o grão apareça imediatamente, sem entender que o talo e a espiga são partes essenciais desse crescimento, para que realmente fique um bom grão. Isso nos lembra de um daqueles memes que vira e mexe reaparecem aí na internet, mostrando alguém que cava, e quando está pertinho do tesouro desiste, porque já cavou muito. Ou ainda, podemos comparar com aquelas crianças, eu não sei se teve isso na sua escola, né? Mas a gente já falou sobre isso lá no Encontro dos Jovens, e quase todo mundo fez isso, se não fez na escola, ou viu que alguém fez e fez em casa, que é aquela atividade de você pegar o algodão, botar num copo de plástico e botar ali o seu feijãozinho para você ver esse negócio acontecer e que coisa extraordinária é aquilo ali. Então a gente também pode comparar com essa criança que planta o feijãozinho no algodão, naquele célebre exercício escolar, e depois de alguns dias, espera que vai acordar de manhã e vai colher a feijoada. Que afinal de contas, já tem 3 dias, 3 dias inteiros, botando água, aquele algodão está muito fraco. E o que acontece? Se você acompanha o brotinho, você vai ver que o broto nasce. A semente realmente ela se abre, forma ali um brotinho, dá uma folhinha ou outra, mas progredir ao passo de dar feijões é uma demanda que o algodão não dá conta. Você tem que tirar dali e passar para um outro lugar. Sem falar de uma série de outras ações que vão se tornar necessárias no processo. Ou seja, muitas vezes somos como esse agricultor impaciente, que após plantar a semente, espera colher no dia seguinte.
forçando tudo e todos ao nosso redor. Mas o reino de Deus nos ensina que há um tempo certo para cada fase, irmãos. E a gente precisa dar uma freada aí no nosso ritmo. Porque igualmente somos tão apressados, que muitas vezes abandonamos um processo justo antes de ver os frutos. Você passou a pior parte, você caminhou, você confiou, você orou, e na hora de celebrar a colheita, você fala, Deus, aqui eu cansei, daqui para frente eu vou em outra direção. Jesus, nesse texto, nos ensina que o reino de Deus cresce em que tempo, irmãos? No tempo certo. Deus está cuidando de cada etapa, mesmo quando não vemos absolutamente nenhum indício de nada acontecendo. E isso nos leva de volta à graça, de novo e novo. De novo e de novo. Na pregação anterior, falamos sobre como a graça de Deus age no tempo certo. O como tem aquele cara que ele chegou para trabalhar de manhã e como tem aquele cara que chegou para trabalhar à noite. E na hora do vamos ver, o pagamento é igual para todo mundo. Deus age no tempo que deve agir na vida de cada um de nós. Cada etapa, cada progressão está nas mãos dele. E ele, a Bíblia nos garante que ele está agindo. Então não é para você viver se comparando. Poxa, a irmã chegou ontem aqui, Deus já abençoou 2 vezes, estou na fila da bênção já há 2 meses e não ganho nada. O grande agricultor, aquele que tem o poder para dizer e determinar a hora de ceifarmos, ele sabe a hora exata que é para colher cada fruto. Por quê? Se a gente fica ansioso demais, a gente vai colher muito cedo. E se a gente colher muito cedo, não sei se você já teve essa oportunidade de pegar um fruto muito cedo. Às vezes você vê o fruto está bonito, mas se você for comer, o que acontece? Está verde, está ruim. E alguns frutos, se você tirar verde, ele não vai amadurar, ele vai estragar. Mas, se a gente também espera demais, deixa ela, nossa, aquela manga. Manga é um fruto que é maravilhoso. Nossa, aquela manga, hoje ela não está boa, mas amanhã... Aí chega amanhã, hoje ela não está boa, mas amanhã... Aí quando você chega no segundo amanhã, a manga está podre. Isso se algum outro bicho não passou lá e comeu sua manga. Bicho também inclui outras pessoas, tá? Se a gente espera demais, também estraga. Então, graças a Deus, meu irmão, minha irmã, não compete a mim, não compete a você ceifar absolutamente nada nesse caso, porque Deus sabe exatamente o momento certo, tanto para o crescimento quanto para a colheita. Então, mais uma vez, precisamos aprender o significado de encantamento e aprendermos a nos encantar com o processo, com como a coisa está acontecendo. Sabe, aquela família que fica feliz quando a criança anda? Mas, cara, é muito mais sensacional de você poder ver passo a passo. Ficou em pé, aí conseguiu equilibrar, aí caiu. Tem às vezes que não consegue nem dar tempo do E, né? Antes de fazer o E, a criança já caiu. Mas aí você vai vendo aquilo acontecendo aos pouquinhos e você vai podendo celebrar várias vezes. Só que até isso tem sido roubado de nós. Quando a gente ignora os pequenos avanços, a gente ignora o agir de Deus dia após dia. Essa mesma ideia de encantamento nos pequenos passos é o que está lá presente quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou até o dia final. E se a gente só se gloriar lá no dia final, que coisa mais triste que vai ser. Se a história de Deus contigo for você viver 100 anos nessa terra, e você só fosse gloriar lá na frente, que 100 anos terríveis, irmão. Nosso chamado é para viver as fagulhas da glória de Deus todos os dias, mesmo nos dias maus, contemplar ali um agir de Deus cuidando da gente. Assim como a semente cresce de forma ordenada até o momento da colheita, Deus também está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando na sua história de maneira constante, de maneira segura para completar a obra que Ele começou. A semente é dele. Só cresce se Ele deixar. Só chega até você se for a vontade dEle.
assim também Ele trabalha na vida de cada um dos nossos alvos missionários. Por isso, meu irmão, não se apresse. Por isso, meu irmão, não desista. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie no processo que Deus está trabalhando na vida de cada um. Por isso, podemos nos encantar com a certeza de que tanto no reino de Deus quanto na nossa vida espiritual, o crescimento pode sim estar sendo invisível, pode sim estar sendo extremamente lento aos nossos olhos, mas ele é garantido por aquele que começou. Deus iniciou o processo e Ele vai completar. Fica seguro, fica tranquilo. Esse Deus é fiel para levar o processo até o fim. Essa promessa nos enche de esperança, nos enche de confiança, sabendo que mesmo quando continuarmos andando, não vendo nada, Deus continuará desenvolvendo a sua obra em nós e Ele vai completar essa obra na hora certa. Isso nos dá paz para que a gente possa perseverar no processo, sabendo que Deus é soberano, sabendo que Deus não abandona a obra que começou. Como, então, sabendo disso, eu e você temos coragem de não nos encantar pelo processo? Como a gente caiu nesse conto de que o processo não vale a pena? Como a gente continua se iludindo e jogando fora coisas preciosas que Deus está revelando diante de você, porque você só quer ver a vitória lá do futuro? Na semana passada, vimos o próprio Cristo perguntando por que deixávamos a nossa inveja contaminar a sua grande ação de generosidade. Isso é a palavra que está no texto bíblico, quando ele paga lá o mesmo salário para os diferentes trabalhadores. Hoje nós somos desafiados por esse mesmo Cristo a questionar agora o quanto da nossa pressa, o quanto do nosso imediatismo não tem nos cegado para toda a beleza que está diante dos nossos olhos. O como a gente não tem se tornado cego, meu irmão, minha irmã, para uma série de garantias que o reino já estabeleceu diante de nós, que já estão fundamentadas e a gente ainda está reclamando porque não viu. Mas isso ainda não é tudo. Ainda temos mais motivos para nos encantar. Olha que coisa extraordinária. Então vamos ao nosso ponto 3. O encantamento da colheita. Agora chegou a colheita. E esse é, claro, focado no versículo 29. Assim que o grão amadurece, ele lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Olha que coisa gostosa, olha que coisa maravilhosa. A colheita é um momento de alegria, um momento em que o trabalho silencioso, um momento que o trabalho invisível de Deus se tornou visível. Quando você olha para o seu alvo missionário e ouve ele dizer, eu quero começar o discipulado, mas você até dobra os seus joelhos e canta, We are the champions, my friend. A semente que foi plantada finalmente cresceu, lentamente, sem você perceber, mas agora ela está diante dos seus olhos, você finalmente está vendo alguma coisa, e está vendo a plenitude daquela semente, você está vendo frutos, que coisa extraordinária. Mas mais uma vez, meu irmão, minha irmã, é Deus quem determina o tempo da colheita. Lembra da manga colhida antes ou depois? É exatamente a mesma coisa. É Ele quem sabe quando o fruto está maduro. A colheita não é apenas o fim do processo, não é a conclusão da espera tão aguardada, mas é sim um momento de celebração, de alegria, em ver que as promessas do Senhor se cumprem, para que a gente possa de fato se alegrar não só com todo o processo, mas com a conclusão de coisas nas vidas dos nossos irmãos. E muitas vezes também nas nossas vidas. A semente que parecia insignificante agora se revela em sua plenitude. Ela cresceu, ela se desenvolveu, ela está dando fruto para todo lado. Uma demonstração visível do poder de Deus, uma demonstração visível da fidelidade do Senhor com você. Essa colheita, então, ela é a conclusão gloriosa do processo do que está sendo colocado diante de nós, do crescimento do reino. Mas ela só acontece quando há confiança no tempo de Deus.
Então, assim como o agricultor aguarda pacientemente o tempo da colheita, Deus está aguardando o momento de trazer à tona os frutos do nosso trabalho, fruto das nossas orações, frutos da nossa fidelidade. Às vezes o crescimento vai continuar parecendo invisível, mas a colheita está garantida e ela está extremamente garantida porque esse Deus é fiel. O verdadeiro encantamento com o reino só pode ser mantido quando de fato confiamos nas promessas que Deus fez. Se basearmos a nossa fé apenas no impacto inicial, apenas no primeiro ânimo, apenas naquela primeira motivação do trabalho, a gente vai perder o ritmo, vai perder o rumo, vai cansar. Mas se confiarmos que Deus continua trabalhando, mesmo quando a gente não está vendo, o encantamento acaba sendo renovado dia após dia. Porque eu não preciso ver, eu só preciso crer. Quando confiamos nas promessas, somos capazes de confiar na colheita, por causa do poder, por causa da autoridade daquele que nos deu as sementes. Ele prometeu a bendita colheita, então é confiança agora. Nosso ânimo, nossa alegria, até a nossa disposição serão como fogo de palha, porque a gente vai cansar, é inevitável. Irmão, tem dia que eu acordo cansado, não sei você. O ritmo de vida é tão pesado que, às vezes, quando eu consigo ter lá as benditas 8 horas de sono, parece que elas valeram, 2. Se continuar sendo exclusivamente fruto do meu trabalho, eu vou ficar cada vez mais cansado e cada vez mais frustrado. Agora, se é fruto do trabalho do Senhor, aos seus Ele dá enquanto dormem. É assim que nós descobrimos o que é ser renovado no Senhor, porque seguimos encantados com a obra que Ele vai fazendo. Seguimos, em vez de olhar e pensar, ai, hoje a luz piscou, nossa, o culto foi tão bom, mas a luz piscou naquele momento, e aí tirou a minha concentração. Você vai passar a olhar, nossa, que culto maravilhoso. A palavra não foi boa, mas o louvor foi bom. O louvor não foi bom, mas a ceia foi ministrada. A ceia, o suco não foi bom, mas parece que tem gente que só olha para as coisas ruins o tempo inteiro. Aprende, meu irmão, a exercitar essa atividade. Crer que o Senhor está trabalhando algo. Porque é a nossa fé, é essa fé agindo no nosso coração que vai nos levar a ter condições de esperar, sabendo que a colheita do Senhor virá. Não é algo que pode vir, virá. Mas vamos tentar tornar isso um pouquinho mais palpável, porque eu sei que às vezes a gente fala as coisas e aí passa aquela ideia. Não, então é palpável, só esperar. Eu odeio aquela expressão de confia. Meu irmão, é só fé. Confia. Agora confia, pode ir para casa, confia. Se tem uma coisa que me irrita, é esse confia. Né? Porque confia é uma bênção, confia. Mas e aí? Confia quanto tempo? Como é que é isso? E a gente está diante exatamente de uma situação como essa. Ouvimos a palavra, agora precisamos esperar. E como é que eu faço para esperar? E é aí que entra a importância do testemunho, irmãos. Por isso precisamos não só compartilhar o que Deus está fazendo na nossa história, como precisamos estar abertos para ouvir a história dos outros. Ver que esse Deus talvez não esteja fazendo nada visível na minha vida, mas Ele continua fazendo coisas extraordinárias no seu reino. Lembremos então daquela parábola lá do semeador, em que Jesus nos mostrou que nem todas as sementes germinaram. Nem todas as sementes deram fruto, mas as que Ele queria deram. Onde Ele queria, no tempo que Ele queria. Porque aquelas que caíram em solo fértil, preparado por Deus, os frutos são abundantes. E aí a gente vai ter números, irmãos, a gente que gosta de número, né? Vai ter números, vai multiplicar por 100, por 60, por 30, por 1, mas vai multiplicar. A colheita que Deus nos promete será sempre maior do que a colheita que a gente espera, porque Ele é quem multiplica cada um dos nossos frutos. Ou ainda a gente pode olhar para a poderosíssima história de José. Que história incrível, adoro a história de José. Se olharmos para a história de José, a gente vê que ele é um excelente exemplo da poderosa confiança no tempo de Deus. Incrível José, que homem de Deus.
ele passou por anos de dificuldade, mas no tempo certo, Deus manifestou a colheita na vida dele. E não só na vida dele, mas também na vida de toda a sua família, de toda a nação. De vários povos ao redor do Egito foram abençoados por causa de José. O que parecia um tempo de espera e sofrimento, culmina num tempo de grande colheita para todo mundo. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas cada dia de sofrimento foi penoso. Então, precisamos treinar, exercitar a nossa confiança em Deus, mesmo nos dias penosos. A colheita no reino de Deus é só o ápice da obra divina, quando o que parecia invisível e inatingível realmente se torna real. Mas lembremos, a colheita não é apenas o momento de tirarmos frutos ou a manifestação dos frutos. A colheita é o cumprimento da vontade de Deus no seu tempo perfeito. Nossa parte continua sendo confiar, nossa parte continua sendo semear, a nossa parte continua sendo esperar, a nossa parte continua sendo nos encantarmos dia após dia com o processo, mesmo nos momentos mais dolorosos dele. Mesmo quando a gente não vê nada, mesmo quando tudo que a gente tem no nosso coração é ansiedade. E quando a colheita vier, será motivo, sim, de grande celebração, pois ela é o fruto da graça, ela é o fruto da fidelidade do Senhor para conosco. Então, como podemos viver e cultivar esse encantamento pelo reino de Deus? Como que a gente pode exercitar viver isso todo dia? E a gente já começou a perceber como essas coisas devem ser vividas. A resposta começa a ficar clara e mais clara diante de nós, no que Jesus está nos expondo com essa história. Primeiro, confiando no processo invisível que Deus está fazendo. Ele prometeu fazer. Quantas vezes Ele mentiu para você, meu irmão, minha irmã? Mesmo quando os nossos olhos não enxergam nenhum resultado, podemos ter certeza de que Deus está sempre agindo, todas as vezes. Cada semente de fé, cada ato de serviço, cada oração silenciosa, cada choro nosso diante do Senhor, tudo isso está sendo cuidado por Deus. Nossa tarefa é confiar. Ele está conduzindo cada fase desse crescimento, misterioso, mas extraordinariamente belo. Mas ainda tem a parte 2, perseverando com paciência, e paciência é algo cada vez mais raro. Então eu sei, falei do processo, eu vi que alguns já ficaram até um pouquinho mais felizes com o processo, talvez você ainda esteja encrencado com ele. Te passo o telefone da Rosana depois para você, ela é psicóloga, ela pode te ajudar a lidar melhor com os processos. Não desista do processo. O reino de Deus não se desenvolve da noite para o dia. E isso é parte do encanto do que Deus está fazendo na sua história. É algo belo, é algo sensacional. Eu já contei aqui a história lá da criança que escreve uma cartinha porque está aprendendo a escrever. Você lembra disso? A criança que escreve a cartinha e fala, eu amo tu. Aí o pai e a mãe falam, ai, que coisa linda, coisa maravilhosa, eu amo tu. Aí imagina eu, com quase 40 anos, chegar com a minha mãe e dar uma cartinha, eu amo tu. Acho que minha mãe joga a cartinha para eu comer. Por quê? Não faz sentido. Então é a gente celebrar, não o eu amo tu lá da frente, mas celebrar cada etapa. Quantas vezes a gente estava aqui, na reunião foi no sábado, ou na sexta, sei lá que dia que eu estava aqui na igreja, aí tinha uma outra criança, aí veio me mostrar, escrito, olha pastor, está o seu nome. Aí eu olhei, devia estar em hebraico. Não, hebraico eu ia identificar alguma coisa, mas em algum idioma que eu não sei qual é. Mas eu falei, caraca, meu nome. Ele falou, escrevi para você. Eu falei, caraca, muito obrigado. E eu dei um abraço, por quê? É um esforço. Então é a gente celebrar cada pequena vitória, cada pequeno passo, cada exercício, porque vai chegar a hora sim, que cada um de nós vamos escrever muito bonitinho. Alguns até com garrancho depois de velho, mas vamos conseguir escrever. Gálatas 6, versículo 9, nos lembra, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos. Só que aí tem a parte que realmente nos pega de jeito. Se não desanimarmos. Não desanime, meu irmão. Persevere no Senhor. Deus é fiel, está fazendo a sua obra e Ele vai concluir.
quando confiamos em Deus, quando esperamos, quando realmente conseguimos olhar para o processo como algo prazeroso, o processo deixa de ser aquele fardo e ele se transforma em uma expectativa cheia de esperança. Foi assim hoje, imagina como será amanhã. Se Deus já nos deu essa graça hoje, imagina como será amanhã. E a última etapa, aí sim, mantendo o encantamento pelo reino todos os dias. O encantamento pelo reino de Deus não é uma emoção, ou seja, não é algo passageiro, mas é uma confiança contínua nas promessas do Senhor para cada um de nós. Se mantivermos nosso coração focado na obra de Deus, até mesmo os pequenos momentos do dia, uma oração sincera, um ato de generosidade, um sorriso. Quantas vezes você passa por alguém e você ganha aquele sorriso que muda até o que você está pensando? Quantas vezes o que Deus vai usar é uma palavra de encorajamento de uma pessoa que você nem imaginava? Essas coisas só se tornam possíveis se você estiver atento às manifestações do reino ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, abre os seus olhos. Quando enxergamos Deus em cada detalhe da nossa história, nossa alegria, nosso entusiasmo se renova diariamente diante de nós. Porque Deus está conosco em cada detalhe. O reino de Deus está crescendo ao nosso redor, e isso de fato é invisível. Você vê esse reino se multiplicando, você consegue ver quem está nesse reino e quem não está? E aqui eu quero que você pense exatamente num reino que vai se desenvolvendo por todos os lados. E é como se fosse aquela floresta, que você não vê a árvore crescendo, mas você consegue de tempos em tempos ver alguma coisa aconteceu. Ela estava aqui, agora ela está aqui. Olha como esse reino se desenvolve. Olha como esse reino se expande. Mesmo que não vejamos o crescimento a cada pequeno detalhe. A obra de Deus nunca para. Nunca para. Ele nunca descansa. Ele está entrelaçando as nossas vidas, construindo o seu reino. Então, se o reino dele nunca para, a transformação dele em você também não. E por isso, ele nos convida de novo a nos maravilharmos com cada detalhe dessa construção que ele vem fazendo. Quando nos entregamos a esse projeto, vivemos com confiança, vivemos com paciência, vivemos com encantamento, mesmo quando, por vezes, ainda somos roubados dessas coisas. Porque há um lugar para retornar, há um lugar para relembrar do encantamento. Sabendo que a colheita ainda não chegou, mas ela vai chegar. A sair daqui dessa noite, você precisa sair certo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Você tem que sair daqui convicto. O reino de Deus está aqui. E esse reino continua crescendo diante dos nossos olhos. E esse rei que trabalha, que opera, continua fazendo coisas extraordinárias na vida de todos nós. Mesmo quando a gente não vê nada disso. Meu convite para você é: abra os seus olhos para perceber o que Deus está fazendo ao seu redor. Compartilhe testemunhos, pergunta, como foi a sua semana? Minha semana foi abençoada. Aí a gente fala, amém. Porque não tem tempo. Então você para, meu irmão, para contemplar. Fala, foi abençoada, meu irmão? Como é que ela foi abençoada? O que aconteceu? O que o Senhor fez na sua história? Hoje, lá na igreja, eu ouvi a história de uma irmã que eu conheço há anos. E eu ouvi o testemunho de quando ela se despediu da mãe dela no hospital. E ela se emocionou, e todo mundo que estava ali na igreja se emocionou, que foi uma coisa assim, extraordinária. Por quê? É nesse momento que a gente tem a chama aquecida do nosso coração. Por isso é tão relevante, quando a gente vai receber uma nova pessoa na nossa igreja, saber por que você quis aqui. Tem milhares de igrejas no mundo. Porque é essa igreja. E aí é esse testemunho que traz essa chama e fala, caramba, essa pessoa passou por isso, então eu também consigo chegar até lá. Traga a memória e deixe seu coração ser preenchido com o encantamento de ver o reino de Deus florescendo, mesmo nas pequenas coisas. Porque a colheita virá no tempo certo e quando ela chegar, será motivo de festa e celebração sem fim. Que possamos então, meus irmãos, viver diariamente fascinados pelo Rei,
Rei que nos guia, Rei que estabeleceu o seu reino nesse lugar e está expandindo, construindo mais e mais detalhes maravilhosos desse reino. O encantamento não está apenas no que nós vemos, não está apenas naquilo que nós sentimos, mas ele precisa estar fundamentado no que eu e você sabemos. E o que nós sabemos? Sabemos que Deus continua trabalhando. Que esse encantamento preencha o seu coração hoje. Que esse verdadeiro encantamento com o reino preencha o seu coração nas horas sombrias que você não vê nada acontecendo. Que esse encantamento transforme por completo a sua confiança no Senhor, te fazendo capaz de esperar, te fazendo capaz de perseverar, te fazendo capaz de se encantar com o processo que Ele está fazendo na sua história, porque o reino de Deus está aqui e Ele continua crescendo. Então é a nossa chance, é a nossa única oportunidade de se encantar com Ele. Convido você a fechar os seus olhos. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos chama a essa compreensão de que não depende de nós. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós cansarmos, apesar das nossas limitações, o Senhor não para. O seu trabalho segue sendo perfeitamente feito, Senhor. Então ajuda-nos, diante dessa palavra, a nos encantarmos com tudo que o Senhor faz. Para isso, Senhor, dependemos que seja o Teu Espírito a nos fortalecer, o Teu Espírito a aquecer os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a termos alegria e reconhecermos o privilégio de testemunhar na vida dos nossos irmãos, de contar para todos o que o Senhor tem feito. Mas ajuda-nos também, Senhor, a termos tempos de parar e ouvir sobre a vida dos demais. Ajuda-nos a nos alegrar com a grande construção que o Senhor vem fazendo ao nosso redor, para que o mundo contemple as fagulhas maravilhosas da glória de Deus na nossa vida. Que assim seja hoje, Senhor, e que assim seja até o nosso dia triunfal com Jesus Cristo. Amém.